Gente, que doideira vai ser esse vídeo, hein? Então, vamos lá! Olá, Sinners! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma loucura, porque eu vou dar muita informação, vou permear por vários lados, então acompanha comigo que a gente vai chegar junto, tá bom? A proposta do vídeo de hoje é que a gente faça uma reflexão breve aqui sobre a arte no mundo, desde o seu surgimento até o século XIX. E eu vou cortar ali no século XIX, porque a gente inicia no século XX, que na verdade está ali no finalzinho do XIX, um processo de vanguardas. E vai remoldar tudo que a gente entende enquanto arte, tudo que a gente vai criar nesse vídeo. Então eu preferi fazer essa divisão agora, e aí no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre vanguardas, tá bem? Então vamos lá. Quando surge a arte? Bom, a arte surge praticamente desde que nós nos conhecemos por gente. Né? Na pré-história, a gente já tinha as pinturas rupestres, e embora a gente não saiba exatamente para que serviam aquelas pinturas, a gente já tinha uma noção de que poderiam estar representando caças e uma maneira quase de arquivo de falar o que a gente tem ali. Poderia ter algo de ritualístico, e aí essa questão ritualística vai ser muito importante para a gente pensar o teatro. Por quê? Existia teatro na pré-história? Depende muito de para quem você vai perguntar. Alguns teóricos vão falar que sim. A linha que eu sigo vai dizer que não, que nós tínhamos uma religião ritualizada ou teatralizada, né? Então eram alguns ritos religiosos que se manifestavam de uma forma que beirava um proto-teatro, mas que não era necessariamente ainda teatral. O teatro, como a gente entende hoje, ele vai surgir lá na Grécia Antiga. Mas vamos passar por um lugarzinho aqui antes de chegar na Grécia Antiga, que é o Egito. No Egito, muito da arte tinha função religiosa. Reverberavam signos religiosos, reverberava toda essa mitologia egípcia que era muito complexa e estava fundamentalmente atrelado à arquitetura. A gente tinha essas pinturas que vinham em templos, a questão da construção das pirâmides, e de novo sempre muito religioso. A gente tinha uma maneira específica de se pintar, né? Aquela maneira de o peito é para frente, mas a lateral é para o lado, e as mãos como a gente conheceu do Egito Antigo, né? E que isso vai reverberar, de certo modo, até na Grécia, né? Nessa questão da pintura em perfil. Mas o Egito também tem uma mesma questão com relação ao teatro da pré-história, que eram esses ritos mitológicos teatralizados, mas não a consciência plena de um teatro. Então vamos lá, vamos chegar na Grécia Antiga e falar o que eu quero dizer com isso. Bom, até aqui, lembrando, a gente já teve o surgimento da literatura, né? Tem um vídeo aqui no canal, eu nunca sei de que lado que fica, que fala do primeiro livro da humanidade, que seria a Epopeia de Gilgamesh, né? Que é o primeiro que a gente tem registro, que inclusive é muito viadinho, né? Eu amo. E então a gente chega na Grécia e a gente tem essa formalização do teatro. Por quê? Porque a gente tem um momento em que um ator vai pegar uma máscara e falar: agora eu sou Dionísio. E agora não. Isso não acontecia antes. Nos rituais teatralizados, as pessoas achavam que realmente elas estavam ali recebendo os deuses, para usar uma linguagem contemporânea, de que naqueles momentos eles realmente eram alguma manifestação daquelas entidades. E isso vai ser rompido nos ditirambos gregos, né? E a Grécia sistematiza muito o que a gente entende como texto e o que a gente entende como teatro hoje em dia. Inclusive com a divisão lá na Poética de Aristóteles, né? Quando ele vai falar pra gente dessa divisão entre épico, lírico e dramático. Eu tive um professor no mestrado, eu não lembro seu nome, desculpa, Gerson. Oi, Gerson, tudo bem? Ótimo, então tá bom. Que ele explicava de uma maneira muito interessante, que ele falava: a épica vai pra frente, a história segue. Então, se a gente pensar, por exemplo, a Ilíada, que, né, que também é 6 viadinhos, ai, como amamos, oi, Aquiles. E se a gente pensa em narrativas que a gente tem contemporânea, embora elas não sejam mais épicas, né, a gente tem um vídeo aqui sobre o surgimento do romance em inglês, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas as narrativas, elas seguem pra frente. O teatro ricocheteia de um lado pro outro. Por quê? Porque no texto dramático, a gente só tem diálogo. Né? A gente tem as marcações, logo, que vão estar ali, as didascálias do texto, mas o texto se efetiva no fazer teatral. E a lírica, e aí aqui que eu menciono o Gerson,
ele falava que era um eu em mim mesmo caindo. Então essa ideia que depois a contemporaneidade vai construir, a modernidade, né, não contemporaneidade, vai construir pra gente de eu lírico, e esse que está em si mesmo e se revolve sobre si mesmo nessa narração. E aí lembrando, por exemplo, a gente tem a Ilíada, estruturalmente a gente lê como um poema, mas é um poema épico. Não é um poema lírico, né? Então é importante a gente separar um pouco essa noção de poesia da lírica. E a escultura, a arquitetura, a pintura ainda estavam muito ligadas a princípios religiosos, né? E isso vai permanecer por muito tempo. A gente vai ver que esse rompimento vai acontecer só ali para fins de Idade Média, né? Então, mas vamos seguir. Aí, beleza, Grécia expande todo mundo, vai longe, e aí a gente tem o Império Romano. O teatro de Roma era uma doideira, porque a gente tem o surgimento dos coliseus, né, e toda a questão do pão e vinho e tal, e os leões dos coliseus, e aí muitas vezes eles escalavam escravos para fazer papéis que iam ser mortos durante as peças, e aí eles realmente matavam os escravos ali. Mas a literatura romana também é muito importante, né? Se a gente pensa em Virgílio, se a gente pensa na poesia, até a poesia grega, né? A gente tem a Safo de Lesbos, né? Então essa poesia erótica, lésbica, que tá acontecendo ali lá desde a Grécia Antiga, né? Pra gente não falar que agora é coisa inventada, como o discurso direitista adora dizer. Então a gente tem uma arte ali que está acontecendo antes de Cristo. É importante a gente entender Roma nesses dois limiares, né? Porque depois o cristianismo vai ser instaurado como essa religião do império, e muito vai ser voltado para ele, especialmente quando a gente tem o início da Idade Média, que muitas vezes é conhecido como o quê? Como Idade das Trevas. E por que que dizem Idade das Trevas? Porque muito pouco foi produzido. Como o poder estava concentrado nas mãos da igreja, a gente tinha uma produção muito voltada para a igreja. Claro, na Idade Média a gente tem o movimento do trovadorismo, que vai ter uma influência muito grande dentro da poesia moderna. A gente tem os autos, né, os grandes autos, essas peças religiosas, a gente tem o surgimento do balé. Então, não é uma produção completamente escassa de arte. Não é tanto quanto teve antes, mas a gente tem uma produção interessante. E no meio do teatro, é interessante a gente pensar que, ao mesmo tempo em que a gente tinha essa arte sacra, que estava produzindo um teatro sacro, especialmente para a nobreza, a gente tem surgindo ali entre o povo o que a gente chama de comédia dell'arte. A comédia dell'arte era esse estilo teatral cômico que acontecia assim, em praça pública, não tinha muito onde ir, e era do povo debochando da sociedade, sabe? Então, embora se mantenha muito do que ficou canônico, né? E aqui a gente pode problematizar o cânone também, esse vídeo está muito voltado para a arte europeia, mas existiam outras artes sendo feitas, existia arte indígena, existia arte africana, arte asiática, né? A gente está fazendo um recorte aqui do que é conhecido como cânone, né? Esse cânone europeu, masculinista, branco, heterossexual, blá blá blá. Mas a gente tinha outras artes sendo produzidas. E no campo da pintura e da arquitetura, né, escultura, blá blá, a gente tem dois estilos específicos de arte, que são o gótico, que é grande, né, aponta pra cima e tal, as linhas. E o gótico a gente precisa entender que ele não tem nada a ver com esse gótico que a gente conhece hoje em dia. Esse goticismo de hoje vai surgir ali com o romantismo no século XIX, mas a gente tá chegando lá. E além do gótico, a gente tinha o estilo romanesco, e pinturas mais com cores primárias e mais vibrantes, e sempre muito religioso, sempre muito sacro, né? A gente tá falando de uma Idade Média em que o poder estava todo na mão das igrejas, da igreja, né, católica no momento. Beleza. Aí acaba a Idade Média, aí começa a ficar interessante. Aí já chega mais perto do que geralmente a gente estuda, inclusive do que tende a ser ensinado no ensino médio, dentro das aulas de literatura ou até de artes, que é o neoclassicismo. Então o que acontece? Por muito tempo, o poder esteve nas mãos da igreja, a arte, a produção era religiosa e não científica, né? Então, com a queda da Idade Média e, doravante, queda da Igreja Católica como essa grande potência de poder que regula tudo, a gente entra em um período de retomada da arte clássica, especialmente com referência a Roma e Grécia. E aí essa proposta de a gente voltar para o que era antes dessa imposição de fé, e a gente ter avanço na ciência, o que a gente chama de renascimento, né? A gente tem essa ascensão da ciência, ascensão do humano.
A gente sai do sacro e volta para o humano. E a arte vai reverberar muito isso. Até a arte renascentista que era sacra, como a gente pode pensar, né, a Capela Sistina, né, como ela já trazia essa representação humana, de aproximação do divino com a humanidade. Então o neoclassicismo vai começar a construir essa relação mais humana e menos relacionada à fé. Aí a gente tem alguns períodos que vão anteceder o romantismo, embora o romantismo nasça como esse grande marco, né, dentro das artes. Mas algumas coisas acontecem nesse meio tempo, então vamos falar delas aqui rapidinho. Para dar nome para algumas coisas, a gente tinha a poesia cavaleiresca, que já surgia na Idade Média e permanece um pouco na modernidade, até que ela vai ser subvertida por um texto importantíssimo, que também tem vídeo aqui no canal, que é o Dom Quixote, de Cervantes. E o Dom Quixote é uma grande piada com o romance cavaleiresco, né? Porque o que acontece com o Dom Quixote? É esse homem que lê romances de cavalaria demais e acha que ele vive naquele mundo. Então é importante perceber que esse mundo não existe mais, né? Porque ele tá achando que ele vive em um mundo que já não existe. E é toda essa narrativa do Dom Quixote. E aí a gente tem esse surgimento de uma proposta de romance que vai culminar na Inglaterra, porque o romance inglês tem algumas marcações muito específicas, inclusive dentro de construção de realismo, de definição de detalhes, que vai chegar aqui quando a gente pensa em romantismo Madame Bovary, Primo Basílio na literatura brasileira. Então essa construção de detalhes para estabelecer o efeito de real, né, que é o que o Barthes vai chamar de efeito de real, que é, se eu te dou muito detalhe sobre a realidade, eu consigo construir na sua cabeça, enquanto receptor dessa minha obra artística, que aquilo que está acontecendo no seu mundo e no mundo real. E é muito importante a gente entender que esse momento artístico tem uma necessidade de representar o real e de postular formas de representação do real diferentes, porque isso vai cair por terra no século XX. Mas tá, volta. Então a gente tem a ascensão desse romance, a gente tem movimentos, por exemplo, de barroco e rococó, nas artes, especialmente na pintura, né, que também são sacras, mas o barroco já tem um lugar mais escuro, né, mais pesado, enquanto o rococó já são cores mais brilhantes, mais jogo com luz. E aí a gente tem um momento importantíssimo, que se não me engano foi o primeiro vídeo aqui do canal, que é a ascensão do romantismo. Pra gente entender o romantismo, é muito importante a gente entender o que estava acontecendo naquele momento. Porque olha só, a gente está no século XIX, Revolução Industrial. A gente viu a perda do poder da igreja para as ciências. Deus está morto. O que quer dizer Deus está morto? Não é essa leitura simples de não, porque a religião perdeu o poder, porque as pessoas não acreditam em Deus. Não é isso que a gente quer dizer quando a gente usa Deus está morto em sistema filosófico. É a ideia de que quando a ordem do mundo era organizada por um Deus cristão, tinha-se uma ideia de começo, meio e fim, né? De a gente é criado por Deus, vive a vida e depois tem a vida eterna, céu, inferno, blá blá blá. E tudo está organizado sob essa ordem divina. Quando essa ordem cai por terra e a ciência ascende, e é muito importante a gente ver como a ciência tem muito mais perguntas do que respostas, né? É muito no lugar de, mas peraí, de onde você tirou isso? Essa ordem começa a ruir. E aí a gente tem esse povo que tá vivendo para trabalhar, né? Eram rotinas de trabalho absurdas o tempo inteiro, todos os dias. E o romantismo surge como uma proposta de oposição a isso. De olhar para dentro, olhar para si e falar do sujeito. É importante a gente perceber que esse sujeito como a gente entende ele atualmente, é um sujeito romântico. Né? Tanto que o Foucault, lá na História da Sexualidade, vai falar pra gente que nós somos os pós-vitorianos, né? Que nós viemos de toda uma epistemologia relacionada a isso tudo. Então, o romantismo tem relação com a concepção desse sujeito. E desse sujeito como alguém que está vendo um mundo onde parece que as coisas não se encaixam mais. E aí ele vai se voltar para a natureza, né? Aqui na poesia brasileira a gente pode até pensar numa relação com o arcadismo, né? Nessa relação de voltar para a natureza, abandonar as máquinas, né? E essa construção desse grande sujeito romântico. E aí a gente pensa Robinson Crusoe, e aí já tem um proto-capitalismo ali no pensamento de Robinson Crusoe, de se eu chegar aqui e eu produzir, eu vou conseguir sobreviver, eu vou conseguir construir o meu, claro, escravizando essa pessoa aqui, né, que a gente não tá falando de uma época escravista, mas enfim. E o romantismo tem um traço muito importante de nacionalidade.
Mas é importante a gente entender que esse nacionalismo acontece de maneiras muito diferentes em lugares diferentes, né? Por exemplo, vamos pensar na França. A França já tinha se construído como esse grande país, né? Agora estamos falando de estados modernos. Já tinha acontecido a Revolução Francesa, já teve toda essa parte da história. E agora, quando a gente pensa em Madame Bovary, o Flaubert vai ter essa proposição de fazer uma arte pela arte, de a gente poder focar nisso aqui, não na produção capitalista, não nas fábricas, não no sujeito, no ser humano e tal, beleza, lindo. Aí quando a gente chega, por exemplo, na Argentina, e a gente pensa no Facundo, já é um romance de construção nacional. Por quê? Porque o período romantismo também é o período em que essas nações estão reivindicando suas independências políticas. Mas também vai ter uma independência intelectual, né? Então, tem um texto, eu acho que é da Ana Pizarro, que chama A Emancipação do Discurso, em que ela vai demonstrar como na América Hispânica o discurso literário sai de princípios coloniais antes que, de fato, esses países deixem de ser colônias. E que a literatura ganha essa força literalmente política. O Sarmiento faz isso quando ele escreve Facundo. É uma postulação de se escrever um romance que vai derrubar o poder. Hoje em dia a gente não consegue pensar nisso, na possibilidade de um livro, de um romance de ficção conseguir ter um efeito material tão forte quanto derrubar um poder político. Sabe, a gente já vive numa era em que isso meio que tá destruturalizado, né? Aquela ideia de desencantamento do mundo. Então, era uma época completamente diferente. Aqui no Brasil, a gente vai ter traços específicos, depois vai ter um vídeo pra gente falar sobre isso, mas que também estavam tentando construir essa identidade nacional, né? Mas de todo modo, o nacionalismo vai ter uma função muito importante dentro do romantismo. Ainda nesse lugar meio viajandão, né? Meio, eba, tá, show. Em oposição ao romantismo, a gente tem a ascensão do realismo. E aí, o realismo na pintura já vai começar a representar essas classes trabalhadoras, né? E por que o realismo é importante? Porque a gente está pensando nessa ideia de que a arte consegue representar o real. Isso vai ser muito importante para o próximo vídeo, quando a gente for falar de vanguardas. Então, a gente começa a representar as pessoas como elas são e a realidade como elas são, inclusive com um maior teor de consciência política. Embora quem estava fazendo essa arte ainda eram os da elite, né? Não tem muito essa fuga de, não, agora o povão começou a fazer... Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então ainda era essa arte elitizada, mas que já começava a pensar a realidade, né? O cortiço. E aí a gente tem dentro das artes o que a gente chama de impressionismo, que aí já vai começar a ter uma tendência ali que tá quase chegando nas vanguardas, que é o quê? É olhar para a realidade, estamos falando de pintura, olhar para a realidade e pensar, ué, mas como eu estou vendo isso, depende do vento e do movimento das folhas e do movimento da água. Então eu preciso usar a minha arte para representar isso da maneira como eu vejo. Então aqui a gente já tem um tracinho que vai começar a romper essa ideia de que a arte é uma representação mimética, né? E aqui quando a gente fala de mimeses, a gente está pensando no Auerbach, no texto dele que chama Mimeses, em que ele vai mostrar como durante a história esses romances tentaram representar o mundo real dentro dos termos literários, de maneiras completamente diferentes através da história, né? Mas como houve essa intenção de mimetizar a realidade. E isso vai cair por terra quando a gente chega nas vanguardas do século XX. E claro, desde um ponto de vista histórico, é exatamente o que estava acontecendo na história, né? Nacionalismo, independência, blá blá blá, que faz com que a arte ocorra de determinadas maneiras. Então, ó, deu quase 20 minutos de vídeo, mas é isso. Eu queria fazer essa introdução pra gente pensar um pouco sobre todos esses regimes de arte, como tudo isso foi construído, a gente ter uma base pra entender um pouco de romantismo, realismo e tal. Depois a gente faz vídeos mais específicos, o vídeo de romantismo já tá aqui no canal. E no próximo vídeo a gente vai discutir o século XX, vanguardas europeias e como isso aconteceu, quais são as principais vanguardas, como isso chega na literatura. E no vídeo seguinte a gente vai falar de Brasil e começar a questionar como isso chega no Brasil, que foi de modo completamente diferente por determinados motivos. Então vamos lá.